amém? Eu vou pedir ao irmão Jonas para fazer um solo ali, fazer uma música. E a gente vai ter 1 minuto agora para a gente sentar no nosso lugar, abaixar nossas cabeças e orar ao Senhor. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor nessa noite, entregar a Ele nosso culto, a nossa adoração. Seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é, Deus. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos na tua casa. Mais esse privilégio que nós temos de podermos cultuar o Senhor, ó Deus, juntos, em família, ó Deus. Obrigado pelas nossas vidas, pelo sustento desse dia. Pelo cuidado de mais uma semana, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas e este culto que já prestamos ao Senhor, Deus. Que o Senhor receba as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, ó Deus, a nossa oração, a nossa adoração a Ti, ó Deus. Tome, ó Deus, as nossas vidas em Suas mãos. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá em Salmos, capítulo 51, verso 10, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém? Queremos desejar boas-vindas, agradecer a cada um de vocês pela presença aqui hoje, que possamos cultuar o Senhor Deus com alegria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos começar declarando ao Senhor que Ele é grandioso. Grandioso és Tu, Senhor. Que esse canto seja a expressão da Sua alma, Senhor. Contempla tu
capítulo 3, versos de 1 a 13. Provérbios 3, dos versos 1 ao 13. Amém? Vamos fazer como de costume? Eu leio os ímpares e a igreja lê os pares. Vamos lá? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz a filha a quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Amém? O versículo 9 e o versículo 10 nós lemos diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Com esse verso e com a próxima canção, nós teremos também o momento de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Vamos cantar um cântico Maravilhosa Graça. Poder
Amém. Os irmãos podem se assentar e nós vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos declarar a Ele que Ele é a essência do nosso louvor. You
És o meu Salvador, a essência do meu amor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu amor. Amém. Quando o som se vai, quando as lutas da vida parecem sufocar toda a voz, podemos confiar em Deus, podemos ouvir a voz soberana, graciosa e protetora de Deus. E é Ele que nos concede a oportunidade de nos render a Ele, de nos crermos nele, confiar nele e reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Que nessa noite você possa se render aos pés de Deus. Eu não sei qual foram os motivos que te trouxe até aqui hoje, mas eu sei que Jesus está aqui para mudar a sua história, mudar a sua vida, para te dar a oportunidade de uma vida melhor, de uma vida rendida a Ele, pertencente a Ele, e sendo cuidado, zelado por Ele. Ele é o Deus que põe toda a criação debaixo das suas mãos. Ele sustenta e cria todas as coisas. Nada do universo, nada do mundo foi criado por acaso. Tudo veio pela vontade de Deus e pela ordem de rendição. O que fazer diante
Amém. Vamos orar. Santo Deus, que maravilha, que bom é podermos louvar o Senhor, que bom é poder exaltar o Senhor, que bom é poder reconhecer que o Senhor é o nosso Deus que cuida de cada um de nós. Que bom é saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas dos céus e na terra. Tudo foi criado pelo Senhor, obra das suas mãos. O Senhor tem o controle e o sustento de todas as coisas, dos céus e na terra. E aqui estamos nós, ó Deus, homens e mulheres, frágeis, fracos e pecadores. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para exaltar o Senhor, para reconhecer que o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor em nossas vidas. Estamos aqui reunidos para, ó Deus, ouvir a Tua voz, ser impactado pelo Senhor, se podemos dizer, impressionado com a Tua presença, pelo Teu mover e Teu agir em nossas vidas, para ser, ó Deus, chamado pelo Senhor das trevas para a Tua maravilhosa luz. Grande Deus Todo-Poderoso, aqui estamos. Fala conosco, continue a ministrar, a falar, a quebrantar os nossos corações, pois não queremos voltar para os nossos lares, ó Deus, como de lá saímos. Não queremos, ó Deus, retornar para as nossas atividades, em meio aos problemas, às batalhas, às lutas da vida, ó Deus, não for com o Senhor a nos orientar, nos guiar, nos sustentar. Ó Deus, seja compassivo a nós, seja misericordioso, Pai amado. Eis-nos aqui. Eu coloco em Suas mãos cada coração nesse momento, cada família nesse instante, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, cada um de nós, Pai. Ó Espírito Santo, o Senhor que se faz presente, o Senhor que quebranta os corações, que, ó Deus, corrige o homem, convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Faça, ó Deus, mais uma vez o Teu mover em nossas vidas nessa noite. Abençoa, ó Deus, ilumina cada coração, a leitura da Tua palavra que iremos fazer, e a meditação da mesma, ó Pai Supremo. Botamos em Suas mãos, pois reconhecendo sim, Deus, que somos frágeis, pequenos. Ai de nós se não for o Senhor cuidar de nós, a sustentar as nossas vidas. Ministra, ó Espírito Santo, com graça e com misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Abra sua Bíblia lá para Salmos 32.
Salmos 32, verso 1 até o verso 11. Estamos falando sobre o Deus que cuida. E nessa noite vamos trabalhar dentro do tema deixe de sofrer. Deixe de sofrer. Abandone o sofrimento. Abandone a dor, a agonia. Deixe de sofrer. O Salmos 32 é um salmos belíssimos. Um dos primeiros salmos, podemos dizer, que mostra a alegria de arrependimento, a alegria de redenção. Salmos 32 é o primeiro salmo, podemos chamar salmo didático, ou masquil, ou masquiel, como algumas versões traz, né? Assim como os salmos 42, 44, 45, 52 até os 55, 74, 78, 88, 89, 142, são salmos didáticos, ou seja, que ensinam-nos realmente a confessar, a arrepender, a reconhecer que não vale a pena viver uma vida de sofrimento, uma vida de aprisionamento, uma vida de escravidão, uma vida aquém do que Deus quer, distante do Senhor. Não vale a pena, não vale a pena. O autor dos salmos é Davi. Davi escreveu esse salmo num momento muito complicado para ele. Assim como o Salmo 51 foi escrito dentro desse contexto, Davi peca perante Deus. Davi, além de pecar, ele comete ato de adultério, e além disso, ele manda matar o esposo da mulher com quem ele estava adulterando. Davi comete atrocidade. E um momento, mais ou menos um ano, Davi esconde o seu pecado de todo mundo. Davi acoberta o seu pecado. Davi tenta, de todas as formas, manipular, de todas as formas, driblar o olhar de Deus, esconder do povo, da família, da nação e até de Deus. Mas Davi reconhece, Davi percebe, Davi vê no fundo do poço, dentro do sofrimento, dentro do abismo que ele se encontrava, que é impossível viver uma vida longe de Deus. É impossível vivermos uma vida de sofrimento pós-sofrimento. Esses salmos, como eu falei, salmos masquil, ele pode ser traduzido como um cântico de discernimento e de instrução para o ser humano, para a humanidade, para com Deus, para que a humanidade discerne, desperte e veja que não vale a pena viver uma vida longe de Deus. O Salmo 32, verso 1 até o verso 11, é uma mistura. Dentro do livro de Salmos tem salmos de três espécies: louvor, gratidão e ensino. E tem na quarta os salmos precatórios, que engloba tudo isso: louvor, gratidão, ensino, mas também súplica de juízo. O salmo é dividido nesses quatro grupos. Esse Salmo 32, ele aborda as três formas: louvor, gratidão, ensino em sabedoria, instrução. Perante segundo os especialistas, esses salmos, quando era momento de se reunir, quando o povo de Israel se reunia para orar, para se consagrar, para agradecer a Deus, eram os primeiros salmos a ser lidos, era o primeiro cântico a ser ensaiado. Por qual motivo? Mostra exatamente isso, uma referência para não vivermos mais debaixo de um sofrimento. Deixe de sofrer. O que tem afligido o seu coração, a sua vida, o que tem te perturbado, o que tem te angustiado, deixe de sofrer. Veja os salmos, verso 1 até o verso 11. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Algumas versões traz malícia. Enquanto calei,
Os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabendo sim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-se. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não os atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria, com cânticos de livramento. Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Não sejas como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra forma não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confie no Senhor, a misericórdia do Senhor o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém, meus amados? Deixe de sofrer. Os Salmos 32, hoje nós vamos partir para entrar na mensagem sobre o Deus que cuida. A primeira verdade, a primeira instrução para você, para mim, para nós nessa noite, que Deus nos traz mediante a esses salmos, a primeira orientação, a primeira instrução que Deus dá para nós é: nós precisamos reconhecer o nosso real estado de pecado. A primeira instrução é essa: reconheça o seu real estado de pecado. O verso 1 e o verso 2, Davi começa, meus amados, os salmos louvando a Deus. Se você olhar para o Salmo 51, ele fala: compadeça-te de mim, Senhor, compadeça-te de mim. E ele vai começando, iniciando os versos, e ele fala: pequei, contra ti somente pequei. E quando ele percebe o perdão de Deus, Davi se levanta e vai com os sacerdotes, com os responsáveis pelo horror perante Deus, e começa a cantar, e começa a entoar louvores. E Davi começa esse salmo da mesma forma que ele fez no Salmo 51. Ele começa louvando a Deus por ter ele reconhecido o seu real estado de miséria e de pecado. E ele fala no Salmo 51, verso 4, a parte A: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. E se olhar para o verso 3 do Salmo 51, ele fala bem assim: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, ele percebeu que não valia a pena. Ele passou mais ou menos um ano e meio escondendo de Deus o seu pecado, a sua miséria, o seu estado, a sua queda. Ele ficou mais ou menos um ano e meio fugindo de Deus e de todo o olhar do seu servo de Deus. Davi fugiu de Deus, mas percebeu que não valia a pena. É por esse motivo que fala o texto: o rei das coisas é fugir de Deus, o rei das coisas é cair nas mãos de um Deus irado, como diz Hebreus. Davi reconhece, Davi louva a Deus. É como se ele dissesse: Deus, muito obrigado pelo Senhor abrir os meus olhos, muito obrigado por o Senhor fazer eu perceber o meu real estado de miséria. Meus queridos irmãos, irmãs e irmãs, quão difícil, qual coisa difícil para o ser humano é ele reconhecer que precisa da ajuda de Deus. Como é difícil, é por esse motivo que o texto bíblico nos mostra que quando um pecador se converte, há festa no céu, há júbilo, porque como é difícil
difícil um homem no pecado, nas suas delícias do pecado, ele reconhecer o seu real estado de miséria. Davi percebeu, Davi teve essa oportunidade. Davi reconheceu que precisava da ajuda de Deus para mudar o seu estado. Se você olhar para os Salmos, verso 1, verso 2, vai trazer referências ao pecado e à sua queda. Vai trazer, a minha versão traz bem assim, iniquidade, ou algumas versões traz transgressão. A minha versão traz iniquidade ou transgressão, traz pecado, traz dolo. A minha versão traz dolo. Algumas versões traz malícia. O que significa isso? Olha como é que Davi reconhece a sua miséria. Olha como é que nós precisamos reconhecer também a nossa miséria, a nossa dificuldade, as nossas transgressões, o nosso pecado, o nosso dolo, a nossa malícia. Davi reconheceu isso porque ele sabia que iniquidade e transgressão significa passar dos limites, rebelião contra Deus. Davi se rebelou, Davi passou dos limites contra Deus, ele virou as costas para Deus, que tanto abençoou. E assim também somos nós, muitas vezes. Deus abençoa, cuide dela, e nós viramos as costas, nos rebelamos contra Deus. Davi, ele reconhece que o pecado dele, o que significa isso? Pecado significa ofensa deliberada, irresponsável, significa errar o alvo. Davi tinha um objetivo, servir a Deus, assim como eu e você temos um objetivo, adorar a Deus, servir a Deus e temer a Deus e obedecer a Ele. Quando nós pecamos, nós estamos deliberando ofensas diretas para Deus, errando algo. Davi cometeu dolo, malícia, significa dissimulação, pecado de forma dissimulada, significa falsidade. Ser um homem falso, uma mulher falsa para com Deus, ser uma família falsa, uma igreja falsa, um país, uma nação falsa. Davi reconheceu a sua miséria. Mas é interessante que nos versos 1 e verso 2, além de trazer as características do seu pecado, Davi também traz as características do perdão de Deus. E isso é maravilhoso demais. Veja, para iniquidade e transgressão, no versículo 1, ele fala perdoado, ou seja, removeu. Ele fala no verso 1, olha só, iniquidade, cuja iniquidade é perdoado, ou seja, bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem, feliz, abençoada é a mulher, feliz, abençoada é o adolescente, é o jovem, é a família, é a nação, é o país, feliz é o homem, é a humanidade que realmente reconhece que a sua iniquidade, que a sua transgressão é perdoada, ou seja, é removida por Deus. E ele vai mais. O pecado agora significa encoberto, o país vai ser encoberto, a iniquidade era removida, e o pecado, cujo pecado, o pecado é coberto, encoberto, ou seja, significa cobrir, sumir, não faz mais parte, não tem mais vez, eu não preciso viver dele, não preciso olhar para ele, eu não preciso continuar pecando, viver na vida de guerra, uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Eu não preciso mais viver uma vida de sofrimento. Meu pecado em Deus é coberto, ele é removido, ele é coberto. Mas também diz o verso, a parte do versículo 2, dolo e malícia. Ao mesmo tempo que Deus remove, Deus cobre. Veja só, meus amados, Deus, o termo, agora ele fala, a minha versão traz, pense, não atribuiu, algumas versões traz imputar, ou seja, Deus remove, Deus cobre, e Deus não traz juízo, Deus não julgará, Deus não colocará esse pecado na nossa conta. Por quê? Porque Davi reconheceu a sua miséria e olhou para Deus. Davi confessou os seus pecados. Logo, essa confissão deu a Davi a oportunidade de sair debaixo das mãos do juízo de Deus, e Deus não colocar na conta dele para ser coberto, para ser cobrado. Primeira ordem, primeiro ensino, primeira verdade para nós. Então precisamos reconhecer o nosso real estado.
E isso é coisa difícil para se fazer, mas necessário. É necessário reconhecermos que precisamos de Deus. É necessário reconhecer que se não for Deus, nós estaremos fadados à ruína. A segunda verdade, a segunda instrução, a segunda orientação que precisamos entender essa noite que Davi nos ensina, além de nós reconhecermos o nosso real estado, a segunda verdade, precisamos entender que é loucura, irmãos, grava esse ponto, é loucura continuar vivendo no pecado. A pior loucura da humanidade, a pior loucura do homem e da mulher, a pior loucura dessa geração é ela querer continuar vivendo no pecado. Verso 3 e verso 4, Davi, depois que ele louva a Deus, reconhece a sua miséria, ele caracteriza, ele bota diante de todo mundo o seu pecado, e ele mostra a loucura de continuar, que o homem quer continuar, a mulher quer continuar vivendo no pecado. Com esses dois versos, Davi, ele catalogou todo o curso de loucura que a humanidade viveu, tem vivido, e se não reconhecer Cristo, vai continuar vivendo. Com esses dois versos, 3 e 4, Davi, ele catalogou, ele botou as claras, todo o curso da humanidade. Um comentarista chamado William Isler, ele cita um teólogo, um pastor chamado John Donner. Esse John Donner relatou da seguinte forma: o pecado é uma serpente, e aqueles que o encobrem mantêm aquecido esse réptil venenoso, para que possa picar com mais violência e espalhar o seu veneno e malignidade de modo muito mais eficaz. Davi sabia, se ele continuasse vivendo uma vida de pecado, essa loucura de viver no pecado, Davi sabia que ele estava alimentando essa ferida mortal, esse veneno que ia levar ele à morte a passos cada vez mais rápidos. Quão triste, meus amados, quão triste é ver um homem e uma mulher, um adolescente, um jovem, preso nessa loucura. Quão triste. Os versos 3 e verso 4 nos mostra que Deus disciplinou Davi. Eu falei aqui algumas mensagens passadas, que uma das formas que Deus cuida é através da disciplina. E a disciplina de Deus é porque Ele ama o seu povo. A disciplina de Deus para nós é porque Ele ama, Ele quer mudar a minha, a sua, a nossa história. Deus disciplina quem ama, diz Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 13. Deus traz disciplina àquele que Ele quer corrigir, chamar de volta, trazer de volta, dar a oportunidade, dar uma vida nova. Davi entendeu isso. Veja o verso 4. Ele fala bem assim no verso 3, que vai dizendo: enquanto calei, enquanto eu escondi, enquanto eu não confessei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Meus amados, no verso 4, eu pulei aqui de propósito, tá? No verso 4 fala assim de forma: porque a tua mão de Deus, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão gestil. O verso 4, Davi relata, Davi afirma que a mão de Deus estava pesando contra Davi. Por quê? Para discipliná-lo, para chamá-lo, para acordar Davi. Desperte dessa loucura, meu filho, saia daí. A mão de Deus pesa muitas vezes, meus amados, somos provados. Deus pesa a mão contra nós, para quê? Não para nos destruir, mas para despertar do sono da loucura de vivermos uma vida longe de Deus. A humanidade de hoje
passado, mas também de hoje, vive uma loucura chamada pecado encoberto, pecado escondido, acalentado, como se fosse um animal doméstico, uma serpente, igual falou John Donnes, uma serpente venenosa, e nós vamos acalentando, cobrindo ela cada vez mais, e o pecado vai só jogando o seu veneno mortal para dentro de nós. Se nós não olharmos para Deus, se nós não experimentarmos essa disciplina de Deus para nos despertar, nós não iremos conseguir sair desse abismo de loucura chamado pecado. Deus pesava a mão contra Davi para acordá-lo, despertá-lo. E o verso 3 Davi característica, veja, o pecado trazia doenças física, emocional e espiritual para Davi. Os seus ossos doía, a sua pele envelhecia. É como se um homem tivesse 30 anos e a pessoa, as dificuldades, as lutas, as guerras, as batalhas são tão tensas contra ele, que a fisionomia dele, a expressão dele é como se um homem tivesse 80 anos. É mais ou menos por aí. Davi experimentou esse envelhecimento precoce. Por quê? Porque ele cobriu, porque ele guardou o seu pecado em um momento. E ele sente essa dor física, essa dor emocional, essas preocupações, essas tensões, essa dor que lateja a nossa alma. Essa doença espiritual não tem acesso a Deus, que ele ouve. Deus se afastou de mim. Não tem intimidade, não preciso de Deus, diz o louco. Doenças em todo momento. Deus espremeu Davi para que a sujeira do pecado fosse expurgada. É como se fosse um tumor, é como se fosse um furúnculo, aonde começa a latejar, a crescer, e algumas pessoas falam assim: não pega espreme, não aperte porque dói muito. Mas é necessário espremer para vir a cura, para vir a cicatrização, é necessário espremer, ou então cortar de fora e expurgar aquela sujeira de dentro. O pecado, da mesma forma, é como se fosse um tumor latejando dentro de nós, um furúnculo latejando dentro de nós. E aí Deus vem com o seu bisturi, ou com a sua mão, e aperta, e nós gritamos: ai, que dor! E Deus fala: segura, é preciso espremer, é preciso apertar, é preciso limpar, não pode haver sujeira. É assim que Deus fez com Davi, é assim que Deus faz com nós, é assim que quer fazer com você hoje, limpar a sua vida por completo, mostrar para você que você pode viver uma vida perante Ele, santa, reta, longe de guerras, longe de batalhas, longe de tristeza. Davi experimentou a disciplina de Deus, o experimento de Deus pela sua dor. Como eu falei, Hebreus 12, verso 1 a 13, mostra: Deus disciplina verdadeiramente a quem Ele ama. A terceira verdade: depois de nós reconhecermos o nosso real estado, depois que Davi nos ensina a loucura de vivermos uma vida no pecado, agora Davi experimenta, meus amados, Davi experimentou agora a bênção do perdão, a bênção de ser perdoado. Ele reconheceu a sua miséria. Olha o estágio, olha a escada de viver próspero perante Deus, de viver perante Deus. Davi precisou reconhecer o seu estado. Davi precisou reconhecer que viver uma vida no pecado é loucura, é doido, é doideira, é insanidade. Viver uma vida sobre pecado e mais pecado. E aí Davi confessa o seu pecado, reconhece a sua miséria, reconhece o seu estado e confessa. E o que acontece depois disso, pastor? Davi nos mostra, meus amados, a beleza, a bênção de ser perdoado por Deus.
O alívio daquele apertão, o alívio quando aquele furúnculo ele precisa ser exprimido, o alívio quando aquela carne grossa, chamada carnegão, quando ele explode, pum, e sai, aquela dor vai embora. Aquela impureza não faz mais parte do nosso corpo. Dá um alívio. O perdão traz exatamente isso. O perdão cobre exatamente essas feridas, essa dor, essa agonia. O perdão tem seus benefícios na área física. O perdão já foi cientificamente provado que a falta de perdão é um dos motivos das graves doenças físicas, emocionais e espirituais. Então, os benefícios do perdão, um deles é na área física, a doenças, um viver livre, não mais acorrentado. Dizem os teólogos que a falta de perdão é como se você amarrasse pedras mais pedras na sua cintura e fosse arrastando rua dentro, até chegar ao ponto que você não mais conseguia andar, de tão pesado que está sobre os seus ombros. É por esse motivo que Cristo falou em Mateus 11: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O sobrecarregado significa um homem que vive enfurnado no seu orgulho, com o peso do pecado, o peso da falta de perdão. O perdão faz você se livrar de doenças e viver uma vida livre. Na área emocional, o perdão, ele não tem mais aquela acusação. Você pecou, juiz do inferno. Não, o perdão de Deus não tem mais acusação. Doenças físicas não tem mais emocionais. Desaparece com o perdão. Área espiritual, paz com Deus, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Davi experimentou isso. Em contraste com o verso 3 ou verso 4, o sofrimento devido ao pecado escondido de Davi e praticado. Agora Davi, ele sentiu e mostra, e ele testemunhou para todo mundo o alívio por ter os seus pecados perdoados por Deus. Veja, o fardo pesado do pecado foi removido. Davi mostra isso. Segunda coisa, a dívida foi cancelada, a dívida de acusação contra Davi, como diz Gálatas, o escrito de dívida que era contra a humanidade, que era contra eu e você, as acusações que era contra eu e você, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, essa dívida de acusação foi removida por Cristo Jesus. Glória a Deus. Dívida foi cancelada. Terceira coisa, ele mostra o que estava errado foi consertado. Quarta coisa, o que estava machucado, maculado, manchado, foi limpo. A intimidade, a comunhão com Davi. O verso 5, se você olhar aí, meus amados, traz duas ações de Davi. Veja aí, verso 5 traz duas ações: confessar e não ocultar. Davi se coloca em dois movimentos necessários para mim e você hoje também. Duas ações para chegarmos diante de Deus. Primeiro, Davi confessa os seus pecados. E segundo, ele promete: não irei mais ocultar os meus pecados. Ou seja, eu irei declarar, afirmar, mostrar a Deus: eu pequei. Eu pequei com o Senhor. Duas ações de Davi, do homem para com Deus: confessar e não mais ocultar. E uma reação de Deus, qual é? De perdoar. Veja o verso 5. Está exatamente aí que ele fala: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Deus, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi toma uma ação, duas ações: confessar e não ocultar. E Deus derrama a reação dele de perdoar aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, como diz Salmos 51, versículo 10, nós lemos. O coração quebrantado e contrito não despreza. Cria em mim, Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável.
O versículo 6, meus amados, depois que ele toma essa ação, versículo 5, e essa reação de Deus para com ele, Davi no versículo 6, ele dá um valioso conselho para mim, para você e para os homens da época dele e as mulheres da época dele. Davi dá um conselho, e o conselho é: não espere o pior acontecer para depois você pensar e confessar. Não faça isso. O verso 6, Davi relata exatamente isso. A transbordar em muitas águas significa você esperar um momento tenso, um momento, a coisa tão feia, está pior que tudo. E aí você vai pensar, talvez, se vale a pena confessar a Deus. Não faça isso. Davi aconselha: não espere o pior acontecer para depois você pensar em confessar a Deus ou pensar em Deus. Não faça isso. Faça como Davi, que reconheceu, entendeu a loucura de viver a vida longe de Deus, e reconheceu a bênção de ser perdoado. Olha o verso 7, que ele fala para nós depois desse conselho: tu és o meu esconderijo, agora não preciso mais ocultar-me em locais distantes, Senhor. O Senhor é o meu esconderijo. É isso que ele fala: o Senhor, no Senhor eu irei me abrigar, o Senhor é o meu esconderijo. E ele continua: tu me preservas da tribulação, escondendo-me no Senhor, pertencendo ao Senhor. As lutas, as adversidades, as tribulações da vida irão passar por mim, eu irei passar por elas podem vir, mas no Senhor eu sou protegido, eu sou escondido, eu sou guardado. Olha aí no verso, continua: e me cercas de alegres cânticos de livramento. Glória a Deus. Davi no verso 7, ele reconhece a bênção de ser perdoado por Deus, abrigo, proteção, refúgio, cânticos de livramentos e alegres para a honra e glória de Deus. A bênção de ser perdoado, a bênção do perdão está disponível para mim e para você nessa noite. A quarta e última instrução de Deus, a quarta e última verdade que Davi traz para nós nesses salmos. A quarta e última verdade: abrace a orientação de Deus e viva alegremente. Davi, ele reconhece, vê a loucura, vê a bênção de ser perdoado, e agora Davi lhe dá uma instrução para que eu e você possamos viver uma vida longe de guerras, de lutas, de batalhas. Como, pastor? Abrace a orientação de Deus e viva alegremente. O texto que nós lemos em Provérbios capítulo 3, verso 1, verso 10, começa de forma: filho meu, não despreze a instrução do seu pai, não despreze a instrução de Deus. É exatamente isso. Abrace a orientação. Davi mostra exatamente isso, verso 8 ao 11. Mas veja, esse é o quarto ponto. E esse quarto ponto só será possível, só será realidade na sua vida, se eu e você, se nós reconhecermos, primeiro, o nosso real estado. Segundo, abandonarmos a viver uma vida em pecado, que é loucura para Deus. É entendermos que viver uma vida em pecado é loucura. Terceiro, é entender e abraçar a bênção do perdão. Davi reconheceu os 3 pontos citados. Após esse reconhecimento, ele aprendeu a viver dentro da orientação de Deus, dentro da vontade de Deus. E a orientação de Deus e a vontade de Deus para mim e para você hoje é que nós vivamos uma vida de obediência a Ele. Não tem como nós reconhecermos o nosso estado de miséria. Não tem como nós entendermos que viver uma vida de pecado é loucura. Não tem como nós abraçarmos e entendermos a bênção do perdão,
se nós não queremos viver uma vida de obediência a Deus. Não tem como, é impossível. É como você tentar misturar a água e o óleo. Você nunca vai conseguir. Você vai cansar o seu braço de tanto balançar, mas não vai conseguir fazer a mistura. Vários textos na Bíblia, várias passagens na Bíblia mostram a importância da obediência nossa para com Deus. Deuteronômio capítulo 5, 1 Samuel capítulo 15, João 14, Salmos 18, Lucas 6, Atos 5, Tiago capítulo 1, versículo 2, ou seja, inúmeros textos de uma passagem relata, afirma a importância da obediência e a tragédia por falta de obediência. A humanidade sofre porque não obedece a Deus. A família sofre por não obedecer a Deus. As nações sofrem por não obedecer a Deus. As igrejas padecem, sofrem porque não querem obedecer a Deus. Davi nos ensina essa orientação. Ao ser perdoado por Deus, Davi viveu uma vida de obediência. Vocês podem ler o caso. Quando Davi peca, Davi sofre o juízo, sofre as consequências do seu pecado. Mas quando Davi reconhece a sua miséria, Davi, desse momento em diante, mesmo com as consequências do pecado dele, perseguindo ele, o filho estupra a sua irmã, o irmão mata o outro irmão. Agora o filho de Davi, Absalão, tenta caçar Davi, usurpa o trono de Davi e persegue ele, mas em todo momento Davi não queria fazer mal ao seu filho. Por quê? Porque Davi entendeu que toda a miséria que estava acontecendo dentro do seu lar, a culpa era dele. Mas Davi viveu uma vida de obediência a Deus, cheia do temor de Deus. Davi experimentou o perdão de Deus. Mas veja, irmãos, grave isso. Diante de tudo que eu falei, se você não gravou, grave isso. O perdão de Deus não te permite, o perdão de Deus não nos permite a voltar a pecar. Deus perdoa-nos para nós não pecarmos mais. É por esse motivo que fala em João 8, versículo 11: vai e não peques mais. É por esse motivo que João 5, versículo 14 fala da mesma forma: vai e não peques mais. O perdão de Deus não é para nós voltarmos nas práticas de pecado, é para ver uma grande obediência a Deus, temente a Ele em todo momento. Eu vou encerrar os versos 9 ao verso 11, trazendo aplicações para mim e para você. O verso 8, meus queridos irmãos, Davi nos mostra Deus falando para ele: instruir-te-ei, Davi, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre a minha vista, ou seja, sobre o meu olhar, te darei conselhos. O verso 8, meus amados, significa exatamente isso. Se nós reconhecermos Deus, se nós reconhecermos o nosso real estado, se nós abandonarmos a loucura de pecado, se nós realmente abraçarmos o valor do perdão e as orientações de Deus, nós seremos guiados e conduzidos ao caminho correto, e seremos em todo momento observados e orientados por Deus. O que significa isso? Ele cuidando de nós diariamente, o guiar, o olhar de Deus, como diz o verso 8, filho de Davi: eu cuidarei de você, eu guiarei os seus caminhos, eu te orientarei. Essa mesma orientação, esse mesmo cuidado é para mim e você nessa noite. Olha o verso 9, ele dá agora uma orientação mais firme: não ande no caminho da desobediência. É isso que significa o verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, e de outras sortes não te obedecem. Significa o seguinte: não ande, Davi fala, Deus para Davi, não ande mais no caminho da desobediência.
Não, Davi, não seja como cavalo e a mula, que precisa de cabresto, de freios, para conduzir essa pessoa, esse animal, para a direita ou para a esquerda, ou se vai à frente. Muitos homens e mulheres parecem viver dessa forma. Mas Deus fala para Davi e para nós hoje: não ande nesse caminho de desobediência. Olha a sequência, o verso 10. Não ouça o mundo e seus maus conselhos, antes ouçamos a Deus e confiamos nele, pois ele, Deus, derramará a sua misericórdia todos os dias sobre nós. É o que fala o verso 10. Veja aí, muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Por quê? Porque o ímpio vive o caminho da desobediência, o ímpio vive o caminho de rebelião, de rebeldia, o ímpio não reconhece o seu estado, o ímpio prefere viver uma vida de doideira, de loucura em seus pecados, o ímpio não reconhece o valor de ser perdoado por Deus, o ímpio não quer ser orientado, guardado por Deus. E Deus fala: não seja assim. Não ouça a orientação, as orientações do mundo, não faça isso, não ouça os conselhos do mundo. Mas, diz o verso 10, mas o que confia no Senhor, a misericórdia ou assistirá. Ou seja, meus amados irmãos, Deus fala a Davi: confia em mim, Davi. Davi, confia em mim. Igreja Batista e Budelas, confia em Deus. Descansamos em Deus. Irmãos e irmãs, amigos e militantes, confiamos em Deus, porque Deus derramará a sua misericórdia protetora todos os dias das nossas vidas. Confiamos em Deus. E o verso 12 ele termina, e eu termino junto com ele. O verso 11 ele fala bem assim agora, ele serve de uma forma magistral, espantosa. Ele fala: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai vós todos que sois retos de coração. Para mim e para você, a orientação de Deus é: viva no Senhor, com o Senhor sendo Ele o Senhor da sua vida, e você terá alegria, você será feliz em tudo, você irá cantar em qualquer situação, você irá experimentar o cuidado de Deus, você será limpo, justo, perdoado, salvo por Deus. Deixe de sofrer hoje. Não vale a pena viver uma vida longe de Deus, debaixo de sofrimento, de angústia e de dor. Deus te convida hoje, Deus nos chama hoje, para que eu e você venhamos a confiar nele, a depender dele, para que eu e você venhamos a confessar os nossos pecados e sermos perdoados por Deus. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. Não viva mais sofrendo, deixe de sofrer, reconheça o seu estado de pecado, fuja da loucura de viver no pecado, abrace, clama a Deus: Deus, perdoa-me, confesse seus pecados e receba o perdão de Deus, e experimente viver sendo orientado, sustentado e guiado por Deus em todo momento. É isso que Deus quer para nós hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você faça um concerto com Deus. Que você faça realmente uma confissão para com Deus e entregue a sua vida a Ele. Não vale a pena viver uma vida longe de Deus. Não vale a pena viver a loucura do pecado todos os dias. Não vale a pena viver a vida se nós não reconhecemos o nosso real estado de pecado. Vale a pena viver uma vida
sendo perdoado por Deus. Vale a pena viver uma vida obediente a Deus e sendo orientado e cuidado por Deus. A minha oração é que Deus quebrante o seu coração. A minha oração é que Deus mude a sua vida, a sua história. O que você deixe de sofrer hoje. Amém? Vamos orar, porque para ficar perto, né? Se puder. Santo Deus, Todo-Poderoso, em tuas mãos nesse momento eu coloco cada um de nós. Cada um de nós aqui estamos presentes, aqueles que estão nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece as nossas lutas, batalhas, aflições, as nossas dores. O Senhor sabe o nosso curso de vida. Por esse motivo, ó Deus, diante do Senhor, eu coloco cada um de nós. Que o Senhor venha tratar-nos de acordo com a tua vontade, o teu querer, a tua misericórdia. Por favor, não permita que nós venhamos viver da mesma forma que temos vivido durante esse ano inteiro. Não permita que nós venhamos continuar vivendo uma vida louca, longe do Senhor. Permita-nos, Deus, realmente confessar quem somos perante o Senhor e permita-nos ser agraciados com o teu perdão e ser orientado e conduzido uma vida reta perante o Senhor. Coloque suas mãos em cada família nesse momento, cada homem, cada mulher, cada um de nós. Grande Deus, que a tua vontade, que a tua misericórdia seja feita, que o teu querer seja resplandecido em nossas vidas nessa noite. E agora, ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça soberana e redentora de Cristo Jesus, e que as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre as nossas vidas, o nosso lar, em todo momento, enquanto nós vivemos. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus, hoje, eternamente. Amém e amém. Amém, meus amados. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa dar uma semana repleta de bênçãos do Senhor. Nós temos hoje cantina, nós temos hoje pastel com refrigerante. Qual o valor? R$10 o pastel. Amém? Deus pode abençoar você. Temos o meu sorteio do amigo X, tá? Eles não pegaram o papel ainda, mas vou pegar com a Jo aqui.